Capítulo 14. Vivendo na presença de Deus. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Vós tirareis com alegria água das fontes da salvação. Salmo 94, Isaías 12:3. Desde muito cedo, como já dizemos, Teresa Margarida foi atraída e encorajada a centrar sua devoção ao Sagrado Coração, símbolo e fonte de amor de Deus, e aprendeu a aproximar-se desta fonte de amor e beber de suas águas vivas. Em lugar algum se poderia buscar conhecimento de Deus e união com seu amor com mais certeza do que em seu sacramento de amor, nosso céu na terra, como ela costumava descrever o Santíssimo Sacramento. Disse São João 23. É a fonte na qual todos podem encontrar forças para superar as dificuldades cotidianas, a coragem de professar com firmeza sua fé, a generosidade na prática do amor e no serviço aos irmãos. E em sua encíclica Aurientes Aquas, o Papa Pio XII afirmou, sem dúvida, uma devoção ardente ao coração de Jesus promoverá nossa referência pela Santa Cruz, especialmente, e nosso amor pelo augusto sacramento do altar. Possivelmente, ele estava se referindo especificamente ao desenvolvimento dessa consciência e devoção em Santa Teresa Margarida de Alacoque. A sagrada humanidade de Jesus, a humildade de Deus que condescende em rebaixar-se ao homem, abriu-lhe os vastos mistérios da vida oculta que ela desejava penetrar e partilhar na medida do possível. Jesus era o modelo que ela sempre procurou imitar, o exemplo perfeito de rebaixamento e esvaziamento desde sua encarnação até sua morte. Não contente em pregar e ensinar a humildade, Nosso Senhor nos deixou inúmeros exemplos práticos para meditarmos e imitarmos em sua vida oculta, ministério público, sua paixão e morte. E essa virtude ele ainda continua a ensinar e demonstrar no sacrário, pois em sua vida eucarística ele é um modelo por excelência de condescendência e submissão. São Paulo expressa esse tema com vivacidade característica. Para ele, Deus não demonstrou sua humildade ao nascer em condições humildes, mas ao tornar-se homem, despossuindo-se de si mesmo, assumindo a natureza de escravo. Para Teresa Margarida, o mistério da encarnação era de fato uma grande e poderosa maravilha. Como poderia uma criatura se humilhar o suficiente para se igualar ao esvaziamento de Deus, que se inclinou até o extremo de habitar conosco? Enquanto estava em Santa Apolônia, Teresa Margarida fora autorizada por Dom Pellegrini a receber a Sagrada Comunhão com a mesma frequência que as freiras, que era geralmente 2 vezes por semana. Um privilégio raro naqueles dias. Sempre se aproximara da grade do altar com frequência que lhe era permitida. E com o passar dos anos, sua devoção se intensificou, de modo que, às vezes, ela parecia bastante radiante nos dias em que recebia a Sagrada Comunhão. No Carmelo, a presença real no sacrário exercia sobre ela uma poderosa atração, e ela criou o hábito de voltar seus pensamentos e, se possível, seu corpo, tão frequentemente quanto podia para aquele que morava ali, em solidão e ocultação por amor a ela, tendo em mente tudo o que Jesus fez e sofreu durante sua vida terrena. Muitos dos testemunhos de suas irmãs continham pequenos incidentes que ilustram como sua prática da presença de Deus evoluiu em torno do Santíssimo Sacramento, preservado no tabernáculo. Ela era frequentemente observada ajoelhando-se em qualquer corredor ou sala adjacente ao coro ou sacristia, e sempre que possível trabalhava em uma posição de frente para a capela. Em várias ocasiões, durante a hora da sexta, em vez de retirar para sua cela, sentava-se no banco de madeira junto à capela, apoiando a cabeça na parede, observando assim um período de descanso estipulado, e ao mesmo tempo fazendo companhia ao seu Senhor Eucarístico. Um dia, Mariana Maria, depois de procurar Teresa Margarida em sua cela, encontrou-a cumprindo esse compromisso solitário. Verdadeiramente, disse-lhe Teresa Margarida, Deus está aqui, eu moro na própria casa de Jesus no Santíssimo Sacramento. Devemos manter nossos olhos baixos e nossos corações elevados a Deus.
São Boaventura dá uma lista de motivos que nos impelem a receber a Sagrada Comunhão, começando pelo grau mais baixo, que é o daqueles que pecaram tanto com tanta frequência que não tem nada a oferecer a Deus, além da vítima divina, ou que não tem outros meios de evitar a tentação violenta e abster-se de mais pecados. A partir desses enumera vários graus, até o último e mais perfeito, que é o das almas generosas influenciadas pelo verdadeiro desejo de amar o nosso Divino Salvador, recebendo no adorável sacramento da Santíssima Eucaristia para se inflamarem ainda mais com seu amor. Nesta última categoria, os relatos das suas irmãs situam Teresa Margarida. Elas foram testemunhas frequentes do ardor desta nova inflamação nos dias em que ela comungava. Parecia perceber no Santíssimo sabor e perfume indefiníveis, sensação que sempre associava à hóstia consagrada, mas que durante algum tempo julgou pertencer à hóstia, como resultado da transubstanciação e, portanto, que era algo experimentado por todos. Uma vez ela falou sobre o assunto com Madre Ana Maria, mas quando percebeu que a assistente não atendia, ela não quis se explicar mais. Por diversas vezes, Madre Ana Maria voltava a tocar no assunto, tentando descobrir o que era o cheiro a que Teresa Margarida se referia, mas, evasivamente, ela respondia que era o perfume da santidade. Quando pressionada por uma explicação sobre isso, ela respondeu que não sabia como se expressar, mas que a descrição mais próxima que podia dar era o perfume do lírio. Percebendo que este cheiro de santidade não era perceptível para outras, Teresa Margarida teve o cuidado de não voltar a mencioná-lo até que um dia, ao falar com o padre Ildefonso, perguntou: por que é que o sabor do Senhor que se experimenta na Sagrada Comunhão às vezes é maior e às vezes menor? O padre Ildefonso hesitou alguns instantes antes de responder, surpreendido pela pergunta e pela insinuação de que Teresa Margarida estava acostumada a perceber na hóstia consagrada uma espécie de sensível doçura de paladar e olfato. Em que consiste esse gosto de que você fala? Ele perguntou cautelosamente. Ela parecia confusa. Ora, não sei explicar. É o sabor de Jesus Cristo, suponho, como diz o Salmo. Provai e vede que o Senhor é doce. Isso não é o efeito necessário do sacramento. Você sabe o que São Tomás disse em seu hino? A visão, o tato, o gosto nada sabem. E na lição para a festa de Corpus Christi ele diz: os acidentes subsistem sem sujeito, para que haja lugar para a fé, quando recebemos visivelmente o que é invisível e oculto, sob uma aparência que não é sua. Assim, os sentidos são mantidos livres de engano, pois eles julgam os acidentes conhecidos por eles. E você sabe que depois que a hóstia é consagrada, os acidentes não mudam. Ainda é uma hóstia de pão sem fermento, e as palavras de consagração que realizam a transubstanciação não conferem nada que os sentidos possam perceber, como sabor ou odor. Teresa Margarida ponderou sobre isso e pareceu um pouco embaraçada por ter falado de um assunto que lhe parecia bastante natural e lógico. Pois, embora conhecesse esses fatos que o padre Ildefonso apontava, ainda assim não parecia nada de extraordinário aceitar que a hóstia, tornando-se corpo de Jesus, assumisse também o aroma suave de Cristo. Deus pode conceder mais favores quando e como Ele quiser, continuou o padre Ildefonso. E, se você os recebe, deve ser com humildade e gratidão. Mas eu gostaria que você abstivesse de falar com qualquer outra pessoa sobre essas coisas. Os graus maiores ou menores que você menciona podem indicar mais ou menos fervor na recepção da Sagrada Comunhão. A irmã Teresa Margarida conhecia bem a verdadeira natureza da Eucaristia como alimento da alma, mas sua maior alegria depois de receber a comunhão era passar seu tempo livre em adoração silenciosa diante do tabernáculo. Os domingos e outros dias de festa costumava encontrá-la ajoelhada em oração no coro ou no oratório, recuada para as sombras de onde, com a grade aberta, podia ver o sacrário sem ser observada por ninguém na capela. Seus deveres nem sempre lhe permitiam satisfazer essa atração,
sem impedimento, e cada vez mais ela percebia que não há melhor maneira de servir a Deus do que na pessoa do próximo. À medida que renunciava voluntariamente ao prazer de suas próprias devoções particulares para responder ao chamado do dever, ou muitas vezes para antecipá-lo, as graças iluminadoras e inspiradoras de Deus a elevavam cada vez mais fundo no coração da caridade, o incrível mistério da predileção de Deus por seres humanos. Ela acumulou uma quantidade de pequenas práticas piedosas que pareciam triviais e bastante ingênuas, mas que exigiam um constante recolhimento e atenção à presença de Deus, e às quais ela aderiu fielmente ao longo dos anos, como olhares pequenos e insignificantes às irmãs e tornar-se preocupada com pequenas coisas do coração das outras. Sempre se ajoelhava ao passar nas proximidades do Santíssimo Sacramento, sentada, trabalhando de modo que se voltasse para o sacrário, e, se possível, de joelhos. E antes de dormir, todas as noites, voltava-se mais uma vez para a capela. No entanto, todos esses exercícios devocionais não tiveram o efeito de confundir seu espírito, como às vezes acontece com a multiplicidade de orações vocais, mas o faziam principalmente os seus movimentos interiores de recolhimento e amor na presença de Deus. Quando duas pessoas se amam, disse ela, naturalmente pensem uma na outra. Tendo entregado seu coração completamente a Deus, seus pensamentos instintivamente retornaram a Ele, em todas as circunstâncias e frequentemente no curso de suas ocupações. Ao todo, não havia constrangimento, nenhum esforço especial, por exemplo, para formular um ato de amor em determinados períodos. Tal regulação mecânica não é necessária, um simples olhar interior é suficiente. As várias práticas que empregavam eram apenas um meio pelo qual Teresa Margarida assegurava uma recordação habitual daquela presença, e para trazê-la à sua mente em intervalos regulares, caso ela se desviasse do foco em que desejava mover-se sempre. O padre Delfonso confirma: as coisas visíveis da criação sempre tiveram o efeito de elevar sua mente e seu coração a Deus com uma facilidade maravilhosa. Na sua presença, os mistérios da vida, paixão e morte do nosso Senhor, bem como a meditação sobre sua sagrada humanidade, tudo a conduzia a uma contemplação elevada, muitas vezes profunda e absorvente. Êxtases e visões não são necessárias nesse caso. As coisas mais simples da vida diária podem ser usadas como alavanca para nos elevar a Deus. Um pássaro mergulhando e voando ou enchendo o ar com seu anúncio triunfante de que o inverno acabou e se foi. O estrondo inspirador de um trovão ou o sopro despercebido do vento, como expressa Rupert Brooke sobre os dons caseiros e as coisas simples de Deus. Estas coisas amei, copos e pratos limpos e reluzentes, encontrados e enlaçados com linhas azuis. Encantados e lançados com linhas azuis, os telhados molhados sob a luz do lampião, a crocante crosta do saboroso pão, os sabores de muitas comidas. Nota de rodapé. Poema de Great Lover de Rupert Brooke. O poema contém a profissão de amor de homem por seus amores antigos e por uma ampla gama de objetos e experiências. Em determinadas linhas, como a estança citada pela autora, o poeta fez uma lista de coisas e experiências simples que amou em sua vida. Deus é sempre encontrado quando somente Ele é buscado. Ele nos cerca em sua criação, bem como a sua presença real em nossos altares. Não inveje os anjos do céu, disse uma vez Teresa Margarida, a não ser pela sua visão beatífica. Não temos Deus habitando em nosso meio? A sua atração particular pelo Sagrado Coração estava inextricavelmente ligada à sua devoção à Eucaristia. Muito antes de ter idade para fazer a primeira comunhão, Teresa Margarida aprendeu com o Pai a compreender o amor humano e divino do coração de Jesus, e que o sacrário contém verdadeiramente não apenas o símbolo desse amor, mas o amor em si mesmo, de modo que ela exclamava muitas vezes: seja louvado, amado e adorado o Sagrado Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento em todos os tabernáculos do mundo, a que em referência contínua ele recebe do homem em sua própria casa. Em sua humildade ele se digna habitar em nosso meio,
Mas quantas vezes é negligenciado e esquecido, deixado em igrejas vazias, enquanto nunca se cansa nessa vigília solitária? Verdadeiramente o amor não é amado. Foi nos meses que se seguiram à profissão que ela começou a dedicar-se mais assiduamente à prática da presença de Deus, e durante esse tempo foi nomeada primeiro como assistente sacristã e depois assumiu a plena responsabilidade daquele ofício. Era uma fonte de grande prazer manusear os linhos do altar e os vasos sagrados. Várias das irmãs comentaram como cumpria meticulosamente todos os deveres, nunca falando com ninguém quando estava perto do Santíssimo Sacramento. Ela amava particularmente colher flores para o altar e cuidava para que nunca faltasse. As flores sempre lhe falavam a linguagem do espírito, simbolizando caridade, pureza e generosidade. Amava cuidar delas desde crianças. As flores ajudavam a elevar seu coração e mente a Deus, tanto que mais tarde eternamente associou as flores perfumadas com as mais elevadas das virtudes. Em sua mente o aroma de santidade percebido no Santíssimo Sacramento estava inseparavelmente ligado ao perfume indescritível dos lírios. A graça incomum de sentir cheiro e sabor na hóstia é talvez algum tipo de confirmação não oficial da maneira pela qual esse odor de santidade esteve mais tarde ligado ao seu corpo incorrupto, tornando-se parte dele. Era a marca registrada daquela que era um pequeno e puro lírio de Florença, considerada a cidade das flores. Nota de rodapé. Aqui acontece um jogo de palavras com Florença, que deriva seu nome da íris. Lá, Nossa Senhora é homenageada como La Madonna del Fiore, que segura uma íris florentina. Em tudo, recordou mais tarde Padre Ildefonso, ela se propôs uma meta muito alta, e sua decepção era aguda sempre que não conseguia atingir o nível que almejava. O que nos primeiros dias ela costumava fazer, pois seus ideais eram elevados. Provavelmente, esse era o motivo pelo qual passava por muitos sofrimentos interiores e exames de consciência tão detalhados, seja no exercício espiritual ou nos deveres de enfermaria e sacristã. Ela sempre se via abaixo do seu objetivo. Esta é uma condição bem como uma das agonias do progresso espiritual. Há incontáveis almas que fixam seu objetivo em uma marca média e ficam felizes em alcançá-la, bem contentes com um confortável nível de mediocridade. Foi Santo Hilário quem advertiu que, ao perseguir coisas infinitas, devemos nos resignar à frustração de nunca alcançar nosso objetivo. Nesta vida devemos seguir em frente, mas desejos infinitos só podem ser realizados na eternidade. A penalidade de querer atingir as estrelas é a experiência contínua e às vezes desencorajadora de se ver constantemente aquém do alvo, às vezes nem chegando ao alcance ou ao foco. Se não houver desânimo, mas se nos erguermos e apontarmos mais uma vez para uma marca sempre fixa, chegará o tempo em que nos encontraremos em órbita.